mensagens diferentes, então eu não vou seguir com a mensagem que nós estamos trabalhando de parábolas. Não que não possa ministrar parábolas na ceia, posso também, mas eu queria aproveitar um tema que nós usamos recentemente, que é o tema do aniversário, né? Nosso alvo é Cristo, e eu quero falar poucas palavras, porque nosso horário também já corre, bem pouco tempo eu tenho, mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses 3. Verso 13, vamos até a partir do verso 12, fica mais interessante, onde o apóstolo escreve a carta aos Filipenses. É uma carta chamada pelos teólogos, a maioria dos estudiosos desta carta, diz que é a carta da alegria. Uma carta escrita para a igreja de Filipo, e a carta ela é toda o contentamento do apóstolo Paulo com relação ao cuidado dos irmãos, a igreja, a resposta da igreja para com ele. Então Paulo está numa carta de contentamento, porém ele também escreve essa carta para não só motivar os irmãos, agradecer os irmãos, se alegrar com os irmãos, mas também para nortear os irmãos, dar a eles uma direção, colocar eles no trajeto correto, apontar o caminho para eles. E os teólogos dizem também no capítulo 2, por exemplo, você terá ali uma das mais lindas, belas e talvez teológicas e importantes canções, hinos compostos, que você já leu, onde ele vai dizer que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não tendo por usurpação, sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, pelo contrário, ele é exaltado soberanamente, e aí você vai ter essa paixão de Paulo compartilhando com a igreja, e o capítulo 3, que foi o nosso texto para trabalhar essa linguagem que nós vamos estar falando muitas vezes aqui com vocês, sobre novos passos, mas o mesmo caminho, ou o mesmo trajeto, a mesma direção, ou o mesmo chamado, como você queira interpretar aí, porque esse não muda. O alvo continua sendo sempre o mesmo, ser semelhante a Jesus, ser como Ele, fazer como Ele é o alvo, Ele é o objetivo, Ele é a visão que nós temos que ter. Mas como chegamos, ou os caminhos que nós tomamos, eles devem ser pautados e pontuados no dia a dia. E a gente pode, eu falava com a Beatriz agora, você está na área, você está nessa área de negócio, né, enfim, secular, você está trabalhando aí no mundo velho sem porteira, você sabe que às vezes a gente precisa dar uma parada, olhar, observar, ver onde que está falhando, onde precisa ser melhorado e fazer uma nova linha de estratégia, porque se você não faz isso no mundo que você vive, você fica paralisado no tempo, e a coisa pior que tem é alguém que estacionou e não avançou, não cresceu, não ampliou, não melhorou. O tempo vai passar, meu irmão. Para todos nós o tempo vai passar. E eu e você precisamos estar aptos a acompanhar mudanças. E as mudanças, por exemplo, eu estava ouvindo uma mulher falar sobre o ninho vazio. Quantos já ouviram falar a expressão do ninho vazio? É a famosa expressão de quando os filhos vão embora de casa. Mas quantos já vivem em ninho vazio com os filhos lá dentro?
Mas quantos se preparam para o ninho vazio? Tem casal que quando olha para um para o outro fala assim, e agora, só estão nós dois aqui, vamos se matar ou vamos viver? Não sabem o que fazer. Pior, enrabixado atrás de filho, para lá e para cá. Já viu? Casal que onde o filho vai, vai também. Não faz mais nada se os filhos não fizerem. Minha vida é meus filhos. Não vive. Vive para os outros. Não tem futuro. Ou pior, vamos a uma sentença piorada ainda. Quando um desses morre. Aí não sabe mais o que fazer. Aí a vida paralisa. Já viu gente que paralisou a vida pela perda do outro? É um luto eterno. É um luto contínuo. Nunca para, nunca pausa. Porque morreu, a vida acabou. Não sabe mais o que fazer. De novo, leia um livro muito bom, Quando Pecadores Dizem Sim. Tem um capítulo inteirinho falando sobre a morte do cônjuge. E o que é mais maravilhoso nesse livro, que eu acho impactante, é que ele não fala para a gente da morte do cônjuge velho. Porque uma coisa é a dinâmica de quando a gente já envelheceu. Aí envelheceu, naturalmente um vai partir, se não os dois. Mas um vai partir. E aí, velhinhos, tá tudo bem, de repente fica meio que no limbo aí, jogado de uma casa para outra com os filhos não sabem muito bem. Tudo bem, existem problemas. Mas a idade avançou, o casal viveu muito tempo junto, morreu. Até aquela fala em famílias, por exemplo, minha mãe morreu, meu pai logo vai. Aí o pai não vai. Ou vice-versa, o pai morreu, agora a mãe não vai demorar muito. E a mãe não vai. Mas tem realmente aqueles que, por exemplo, o velório da Geni, 12 horas de diferença, o filho morreu. 12 horas antes o filho estava morto, não viu, não soube da mãe, e a mãe não soube do filho, que estava no hospital. E é legal, porque você vai no velório, eles estão agora juntos lá no céu, você fica quietinho, porque eu lá sei o que está acontecendo. Eu não mando, irmão, aprende uma coisa comigo, seu pastor, não mande ninguém para o céu e nem inferno, isso não é direito seu, é direito de Deus. Agora veja bem, você gosta de mandar para o céu? Cuidado. Você gosta de mandar para o inferno? Mais cuidado ainda. Isso não é direito seu, é direito de Deus. Aliás, na igreja você não tira nem joio e trigo. Tem gente que gosta de tirar um joio da igreja, gosta de expulsar o irmão ruim. Nem isso você faz, porque a Bíblia diz que isso aí é dado aos anjos. Quem faz isso? Os anjos lá no céu vão fazer a separação. Por quê? Porque o joio e o trigo crescem? O joio e o trigo crescem? O que você tem que fazer? A diferença. Para que haja Mas não, tem uns crentes aí que é cavalo, velho, que gosta de empurrar para fora tudo aquilo que eles acreditam que é joio. Talvez o joio é você. Cuidado. Cuidado. Então deixa eu voltar a falar aqui. Aí, nesse livro, voltando a citar o livro, ele trata de um casal jovem, recém-casado, em que ela fica viúva, com pouco tempo de casado, e agora? Jovem, se tornou viúva, talvez para você seja a coisa mais simples de se resolver, casa de novo. Mas e os traumas? Tem muita coisa que pode estar envolvida aí. Então é curioso que o livro te dá um choque assim de realidade. Perder quando está velhinho é uma coisa natural da vida. Mas já pensou uma doença que entra no meio do caminho, quando não era para acontecer, a enfermidade chegou na família. E agora? Quantos casais, porque o homem adoeceu, a mulher fez o quê? Pois foi embora. Vice-versa. Quando o filho nasceu, e o maridão
não aguentou o tranco, porque a criança talvez tenha um cuidado especial. O que ele fez? Foi embora. Quantos casais você conhece assim, irmão? Hã? Expressão viúva de marido vivo. Já ouviu essa expressão, não já? É o marido que está morto, mas está vivo. Então, gente, não para no tempo não. Não pare no tempo, avance, porque Cristo quer te dar vitória em toda a sua jornada. Vamos ler. Já lemos, né? Ou não? Vamos ler. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda guarda. Nós estamos certos? Tá, né? Essa versão está muito transformadora aí. Tá bom, vamos lá, volta lá no 11. Hã? Tá, agora que eu vi que está errado. É capítulo 3, por favor. Puxa vida, eu falei, que versão que eu estou lendo? Obrigado, querido, desculpa o erro meu aqui. Sim. Para, de alguma forma, alcançando, vai no verso 12, né, que eu falei? A partir do 12. Olha só, Paulo dizendo, não que, agora eu estou dentro da... eu falei, será que eu estudei errado? Não que eu já tenha obtido. Tudo isso você leia depois, que ele está falando da ressurreição, da vida de Cristo, da obra de Cristo. Ele falou, calma lá, hein, gente, eu não estou ainda no ápice da coisa, não. O apóstolo Paulo está dizendo, ainda não chegou a concretizar tudo. Não que isso eu tenha sido, mas tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Verso 13, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paramos por aqui. Senhor, nos leva em meditação das Escrituras, para a tua glória e honra. Amém. Como disse, vou ser breve em pontuar apenas algumas coisas. Primeiro, o tema nosso é novos passos. Então eu queria que você começasse a observar se você tem andado numa rotina ruim, numa rotina que já parece que meio que encarnou em você e você já se habituou a ela. Mude a rotina. Comece a alterar coisas na sua vida que vão fazer mais sentido para você melhorar na sua vida espiritual. Eu não sei você, mas faça uma reflexão. Tá bom a sua vida espiritual até onde você chegou hoje? Tá bom? Ou você quer melhorias, crescimento, avanço? Você quer ou não estar diferente daqui a algum tempo, como você está hoje? Ou já se satisfez com o nível de crescimento espiritual que você tem? Se você, como eu e como Paulo, não está satisfeito, eu convido você a primeiro, mude seus passos. Comece a mudar coisas na sua vida que possam trazer transformações, mudanças significativas para o seu desempenho. Por exemplo, vamos ser mais prático, pastor, por favor, vamos. Você lia a Bíblia, você está lendo a Bíblia lá com o projeto do Felipe, todo dia aquele versículo, tá, leia mais. Está acostumado a ler só quando o Felipe manda e lembrou que tem que ler? Leia mais. Leia um livro da Bíblia com talvez um guia de leitura que você possa adquirir. Compre uma literatura que te ajude a pensar
no contexto do texto, na ideia do livro. Mude um pouco o foco, amplie a sua visão, cresça, melhore, projete algo novo. Você está acostumado a orar 5 minutos por dia, ore 10. Mude passos que vão tornar a sua vida relevante daqui a um tempo. Cresça em coisas que você ainda não cresceu. Digo isso dentro, agora que a minha fala não tem a ver com o teu trabalho, embora você possa aplicar lá. Mas eu estou falando com a igreja agora. Hoje é culto, é dia de ceia, é para a igreja. Cresça nas questões de Deus, do Evangelho. Mude, não fique parado. Avance. Uma outra coisa que eu queria partilhar com vocês, muito importante. Quando Paulo diz assim, eu não alcancei ainda. Nós temos 2 problemas para resolver em nossa vida. Primeiro, a miséria que é você achar, ou você não saber quem você é. Nossa, eu levei um susto agora, tá tudo bem aí, né? Tá bom. Vocês não viram o Zé que estava ajudando o Valdir a sentar? Eu falei, passou mal? Não reparei? É a idade, né? Tá bom, beleza. Olha só. É a miséria de você não saber quem você é em Cristo. Leia a carta de Filipenses. Paulo vai falar uma série de coisas dos irmãos que são gentios, mas que são em Cristo. Em Cristo Jesus você é filho. Em Cristo Jesus você é salvo. Em Cristo Jesus você é bênção. Em Cristo Jesus, quem é você? Há uma miséria na vida das pessoas por não saber quem elas são. E isso é um problema, porque você achar que você é crente já é um grande problema. Se você achar que você é frequentador de igreja, é um outro problema. Se você achar... Por quê? Porque essas coisas dificultam muito quem você é de fato e de verdade. Porque o crente, às vezes, quando eu digo eu sou um crente, tem umas expressão de crente aí que eu não quero ser de jeito maneira. Eu não sei você. Eu não quero ser. Sabe, recentemente o casal que sentava aqui, vocês sabem, Valéria e o marido dela, não vão ficar conosco, porque são da Assembleia de Deus, não se identificaram, disseram, pastor, não dá, nós não vamos ficar aqui, estamos voltando para a Assembleia de Deus, amém, vai com Deus, sejam bênção lá, porque nós temos uma identidade como templo vivo, nós não somos uma igreja comum, nós não somos uma igreja parecida com as outras, nós não somos dessa gente religiosa, nós somos gente como gente, nós vivemos como irmãos, nós vivemos como família, temos erros, falhas e coisas a serem melhoradas, e eu tenho uma coisa que eu odeio com força, odeio, é ser uma pessoa... eu não gosto de usar a expressão religiosa, porque para mim ela tem outra conotação das quais usualmente está se fazendo. Mas eu não gosto de pessoas que parece que andam numa santidade que não existe. Eu gosto de ser gente como gente, a gente ri, chora, fala besteira, fala a coisa certa, toma decisões que às vezes não dá certo, toma decisões que dá certo. E parece que algumas pessoas gostam de aparência. Não estou falando isso do casal. Estou falando que parece que tem gente que é assim. Eu não me incomodo com isso. Aliás, irmão, uma coisa que eu falo para a Sandra sempre. Na Templo Vivo, o que é legal, as pessoas não precisam usar máscara. Elas bastam ser quem elas são. Porque aqui eu não gosto de máscara. Eu não gosto de gente que faz tipo. Há muitos anos atrás eu falei assim, eu tenho cuidado com gente que fala manso. E continuo tendo. Sabe aquela pessoa que vem docinho com você? Oi, tudo bem? Então, é assim, ai, Jesus é tão bom, maravilhoso, bonito, lindo, cheiroso. Não, cara, está escondendo alguma coisa. Quem é você? Mostra quem é você. Porque na primeira topada de canela nós dois, quem é que vai gritar primeiro? Eu quero saber. Agora, quando gritar, você vai ficar ofendido ou vai me amar como irmão? Porque o grande problema é quando as pessoas querem gritar e não tem quem as ouça, porque tem uma expectativa diferente delas. Nunca imaginei que você era assim. Sou. Preciso de ajuda, preciso de amor, preciso de ser quem eu sou. Irmão, desculpa, não dá para eu chegar nesse púlpito e aleluia, glória a Deus. Não sou eu.
Aí se eu saio do púlpito, falo diferente. Como é que pode? Eu vejo uns pastores que prega, eu fico imaginando que quando ele vier conversar comigo, ele virá no mesmo tom. Oh, meu amado irmão Mário, como você está? Aí ele não vem, ele vem com outra voz, com outra coisa. Eu falo, o que era aquilo? Um personagem? Eu gosto de gente como gente. Eu gosto de gente que seja gente. Porque capa de pastor, eu gosto, às vezes eu venho de terno, os irmãos me encontram, hoje está elegante, né, pastor? Eu não sei se eles estão me elogiando, ou me criticando pelos outros modos que eu vim. Nunca sei. Nossa, está bonitão hoje, hein, pastor? Está ajeitado hoje, eu acho que eu estava ruim. Aí eu brinco, vim de pastor hoje, porque essa é a vestimenta do pastor. Você sabia que tem gente que não admite outra vestimenta? Tinha um irmão que eu conhecia, eu falei, irmão, pode vir sem terno pregar. Ele falou, eu, quando estou no púlpito, não deixo de usar terno. É um voto que eu fiz para Deus. Eu falei, pensei comigo, não falei para ele, que voto idiota. Mas é um voto. Ele está amarrado com esse voto, eu não. Eu não. Meus votos são outros. Então, meu irmão, Paulo está dizendo assim, eu não sou ainda o cara da perfeição, não cheguei lá, estou chegando. Então, calma lá, não se acha o bonzão não, não se acha o melhor não, não se acha sobre os outros não, você é igual todo mundo, passa pelos mesmos dilemas, pelas mesmas lutas, pelos mesmos problemas. Eu estou também lutando igual vocês. Eu também estou na mesma batalha que vocês. Paulo, é interessante porque Paulo tem uma mente de esportista muito grande. Ele tem na sua cabeça que ele é um corredor. Pode ver que toda a carta dele, duas coisas são bem pautadas. Ele está sempre usando as alegorias ou a ideia dos exércitos, do soldado, do romano, mas ele também está sempre falando do atleta. Eu acredito que ele era um cara, né, focado nessas coisas, porque ele está o tempo todo, eu estou numa carreira, eu estou numa corrida, eu estou chegando ao prêmio, eu vou conquistar. Ele pensa como alguém que está envolvido numa maratona da fé. E como tal, ele não tem tempo para perder, ele não tem tempo para parar no meio do caminho. Esses dias eu estava vendo uma coisa interessante, postaram uma cena de uma maratona, se a filha da Jéssica estivesse aí, eu ia perguntar para ela, porque ela é corredora profissional, já tem corrido aí, ganhado alguns prêmios, mas ela não está aí não, né? Pelo que eu estou vendo não. Mas eu estava vendo uma cena de uma maratona e a pessoa vinha correndo e alguém colou do lado, ela foi pegar uma água, né? No caminho tem as mesas, ela pegou a água caiu, e no que ela caiu tinha uma outra corredora atrás e um rapaz correndo, que é da prova, que participa da prova, não que estava competindo, e ele carregando água, ele alcançou ela e deu um copo de água para ela. E quando ela pegou o copo de água, veja, ela perdeu a água no caminho. E aí quando ele deu o copo de água para ela deu uma olhada para ele. E logo em seguida ela jogou o copo fora. Oh, meu querido está aí também, é corredor, esqueci, né, Caio? E aí? Aí eu fiquei vendo aquela cena, obviamente eu não entendi para mim, por que ela fez isso, jogou a água fora. Não aceitou a ajuda daquele homem. Eu fiquei pensando, será que ele é concorrente e ela ficou com medo da água envenenada? Aí eu fui ler os comentários e, de fato, como eu, muitos não entenderam, e alguém colocou, gente, vocês não devem ter entendido, mas aquele moço deveria estar devidamente numerado para que a mesa julgadora soubesse que ele pode dar água para ela, porque ela não tem autorização de pegar água de ninguém, fora aqueles que estão liberados pela organização do evento. Como ele não estava, talvez perdeu, sei lá o quê, não estava devidamente vestido, ela rejeitou a água. Por que ela rejeitou? Porque se ela pega a água, ela é desclassificada.
E eu fico pensando, quando eu olho para a mensagem da palavra de Deus, Paulo não quer ser desclassificado. Eu não sei você, eu também não quero ser desclassificado desta corrida. Por isso que Paulo está dizendo, eu não julgo que alcancei ainda, então eu estou atento, estou alerta. E uma coisa eu faço, esqueço-me do que para trás fica e avanço para o que está diante de mim. Aí eu quero encerrar aqui com você por causa do meu horário que é briguento comigo. E com o Zé Carlos ontem também. Agora, veja bem, porque ele esquece do que, e aí eu queria que você pensasse, ele esquece do que? Tendenciosamente a gente gosta de esquecer do que é duro, do que é problema, das lutas que enfrentamos, esquece isso, mas Paulo está colocando no balaio, no pacote, não é só o esquecer das coisas negativas, das lutas, das brigas, das questões, ele está esquecendo de tudo que ficou para trás, ele não parou no tempo, ele esquece de tudo, coisas boas e coisas ruins. Como é que é isso, pastor? Deixa eu explicar para você. Às vezes, nós encontramos nesse percurso cristão, e aí na igreja, gente que parou no tempo e só lembra das coisas do passado. Que coisa horrível. Você conhece gente que é assim, ó, sempre o tempo passado foi melhor. Ah, no meu tempo, as músicas eram melhores. No meu tempo, o namoro era melhor. No meu tempo, seu tempo já foi, filhão. Acabou, esquece. Traga a memória, como exemplo, como aprendizado, mas tem gente que, olha, vem aqui para a igreja, aí o cara está lá em 1988, quando eu me converti, aí tudo que ele quer é aquele tempo, para cá, não vai ter, passou, tem um novo tempo que Deus tem hoje, e é maravilhoso! O cara não consegue namorar mais com a própria esposa, porque o tempo que ele pensa é quando ele era adolescente, e que o beijo era afogueado. Agora já está velho, o beijo já nem tem. Aí ele quer a mesma sensação, sabe onde ele vai buscar? Fora. Por quê? Porque ele deixou de olhar para aquilo que ele já tem. Por favor, meu irmão, me entenda e compreenda. É hora da gente pôr novos passos, mas o projeto é o mesmo. Se você é das pessoas saudosistas, comece a repensar um pouco mais a sua vida. Eu também sou. Eu também gosto muito das músicas antigamente, é lógico. O Léo disse uma coisa para mim, que é interessantíssimo para um menino de 15 anos. Ele falou, pai, eu queria ter nascido, que ano? 70? Eu queria ter, que as músicas eram... É lógico que eu fico super orgulhoso, porque ele tem um gosto musical muito apurado, afinado. O cara ouve jazz. O cara ouve Frank Sinatra. Vou eu contrariar ele e mandar ouvir Anitta? Nunca. Vou eu concordar com ele com as músicas de antigamente? Óbvio. Mas, meu irmão, eu não vou deixar de fazer o que eu tenho que fazer hoje. Eu fico perguntando o seguinte, antigamente tinha boas músicas, quem está fazendo boas músicas hoje? E você não está fazendo por quê, ô infeliz? Se você gostava de lá. Se é você que tem capaz. Ah, antigamente os hinos eram melhor. Você sentou e compôs o quê? Nesta atualidade para gerar uma geração de gente abençoada. Você só sabe reclamar. Você só sabe criticar. Falar do que passou. Deus está te chamando para você andar para frente e não para trás. Deus está dizendo para você, através de Paulo, eu esqueço do que passou e avanço. Eu achei graça. O Asaf Borba, que compõe canções desde 1974, antes disso já tinha canções compostas, a inologia da nossa igreja brasileira é composta por ele, praticamente. E aí ele encontrou no aeroporto uma pessoa da nova geração, que infelizmente me fugiu agora à mente. Que pena. Aí ele postou, não foi o outro, ele postou, encontrei-me com este ícone
da música cristã da atualidade. Eu falei, puxa, que lindo, duas gerações juntas, que estão fazendo coisas para a eternidade. Agora tem gente que só sente e fala, no meu tempo era melhor. Volta para lá, meu amigo, minha amiga. Meu amigo, minha amiga, corre para lá e fica lá, não vem para cá não. Porque está na hora de gente tomar as rédeas e avançar para aquilo que Deus tem. Gente que paralisou no tempo, precisa recuperar o fôlego. Gente que parou, não é o que o apóstolo está dizendo. Eu faço uma coisa, eu coloquei lá aquela faixinha ali, porque a primeira coisa, esqueça. Não dá para viver de glória passada, o que foi já foi, agora não vai ser mais. Viva do que Deus tem para agora na sua vida. Porque Ele tem muito mais, sim ou não? Ele tem infinitamente mais ou não? Ou tudo que Ele deixou ficou lá para trás, acabou, chega, não é mais, eu já derramei. Uma vez um pastor disse assim, Deus não derramará mais nada do Espírito Santo. E ele está corretíssimo, não haverá mais derramamento do Espírito Santo. Ele já derramou. Ele já deu toda a plenitude do seu Espírito para nós. O que falta então? Eu e você mergulharmos no Espírito. Eu e você afundarmos nele. Eu e você mergulharmos cada vez mais profundo, porque ele já foi derramado. E a medida não é mais a dele, a medida é a nossa, que profundidade nós estamos navegando. Porque ele vai encher conforme isso. Ele vai encher conforme eu e você estamos. Se estamos só na canela, é só na canela, filhão. Se está nos joelhos, é joelho. Mas se está totalmente coberto, glória a Deus, você está cheio do Espírito Santo dele. Eu não sei, você está gostando? Está refletindo, né? Eu espero. Mas eu quero encerrar. Gente, Paulo está dizendo, eu esqueço do que ficou para trás. É hora dessa igreja, da Templo Vivo. Eu estou falando com a Templo Vivo, eu não estou falando para a igreja dos outros, embora está aqui pela internet, talvez seja o caso de vocês, mas eu estou dizendo que está na hora de você levantar e avançar, esquecendo o que já foi. Tomando a rédea e dizendo, agora eu vou avançar. Para onde que eu vou avançar? Para as que estão diante? O que tem diante de mim? Duas coisas, sucesso e também fracassos. Vitórias e também erros, derrotas. Está tudo aí na sua frente. Eu posso escolher, pastor? Às vezes sim, às vezes você vai passar pelos dois. Vai ter momento que você vai fracassar, vai ter momento que você vai vencer, mas uma coisa você não pode parar, é de avançar. É de avançar, é de avançar, porque Deus está lá na frente com o prêmio nos aguardando. E é o que Paulo está dizendo, eu corro para o prêmio. Vem cá, prêmio se ganha antes, durante ou no final? Então se você não chegou lá ainda, meu irmão, teu prêmio ainda não foi dado. O prêmio só será dado quando você cruzar a linha de chegada. Então tem crente pedindo prêmio agora. Não passa de o filho pródigo dizendo, me dá a minha parte. Agora, que eu não quero mais correr. Cansei. Eu gostava mais de antigamente. Eu gostava mais de antes. Me dá o prêmio agora. E aí Deus está falando assim, sério? Eu guardei para depois. É para o final. Aí o final não tem nada. Porque você desistiu de correr. Eu encerro por causa do horário. Poderia ficar mais um tempo com vocês aqui. Mas se você não anda fazendo essas coisas,
esquecendo do que para trás fica, avançando para frente. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Você vai continuar um crente reclamão, abatido, entristecido, fraco, desanimado, borocochô, sem atitude nenhuma na igreja. Você entra e sai, ninguém me chamou para nada, ninguém me pediu nada, ninguém falou nada para mim, ninguém nem me viu. Desculpa, você tem que avançar, porque a igreja está cheio de projetos na sua frente. Está cheio. Está cheio. Cheio de coisa para fazer. Cheio de coisa para avançar. Cheio de coisa para fazer. Conversava com um irmão que dizia para mim, essa semana encontrei com ele, ele dizia para mim, puxa, você ouviu o testemunho de fulano? Eu falei, não conheço o testemunho de fulano. Rapaz, porque eu compartilhei algo com ele, e ele emendou com esse testemunho. O cara comprou uma moto. Comprou uma moto. E aí no que ele comprou uma moto, ele começou a andar com gente que anda de moto. E aí o que ele pensou? Bom, já que eu estou andando com essa gente de moto, eu vou falar com o meu pastor se a gente pode juntar os caras de moto aqui na igreja. O pastor disse, cara, Deus te chamou para isso? Vai. E aí ele falou assim, então gente, olha, nós vamos sair de moto, mas antes, passar na igreja, assim no endereço tal, nós vamos estar juntos lá para um tempo. Ele começou a fazer um culto com esse agente de moto. E sabe o que aconteceu? Começou a acontecer? Ganhar motoqueiros para Cristo. Sabe o que tem agora? Um culto só de motoqueiro. E eles têm uma data específica que é a data do giro. Para fazer uma barulheira toda. Quando eles fazem isso? Quando um dos motoqueiros se batiza nas águas. E ele está batizando um monte de pessoas nas águas. Aí você fala assim, não tem espaço para mim na igreja. Na igreja de fulano tem espaço para mim. Você não está fazendo nada aqui, esse é o problema. Comece a fazer, que vai ter espaço para dar e sobrar. Eu não sei qual é o espaço. Eu sei que Deus tem. Eu, às vezes, não estou vendo. Mas só precisa disso aqui. Ó. A Beatriz veio falar comigo, pastor, eu quero fazer isso. Ó, Beatriz, tem isso. Mas por quê? Tem essa motivação, a gente precisa olhar para muita coisa, Beatriz, tudo bem? Vamos olhar para muita coisa, vamos. Mas estou apoiando o que você quer fazer. Faça. Eu não preciso, irmão, estar envolvido em tudo, mas a igreja está aberta para você ser uma bênção. Agora, faça a diferença, avance, cresça. Vá em direção ao objetivo, ao prêmio. Vá no nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por favor. Ó Deus, nós te louvamos pela manhã de ceia, te louvamos por este dia, te louvamos pela bênção que é estar em tua presença, te louvamos por cada músico, cada canção, por cada obreiro na casa do Senhor, por cada irmão que aqui está, te louvamos, crianças, jovens, adolescentes, todos eles, Pai, e pedimos que um avivamento corra entre nós, no meio de nós, para a tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Filho Jesus, comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de vós agora e para sempre. Eu já ia esquecendo pela segunda vez, a Letícia me mandou mensagem 2 semanas atrás, agradecendo demais a ação que foi feita para o batismo dela, dizendo que está muito contente, mas também longe e triste por isso, e disse assim, transmita à igreja que eu estou muito feliz e agradecida por vocês. Então, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, tá bom? Vão na paz, vão na bênção e boa semana para vocês. Live está encerrada, você que nos assiste aí pela internet,
Fica o convite para você nos conhecer pessoalmente. Venha congregar conosco. Rua Taiobeiras, número 99, Jardim Paraguaçu, São Paulo, Zona Leste.